Estamos de volta. Enquanto a entrada de cogumelo ainda está no forno, eu vou dar início ao segundo prato, que é o risoto de abóbora japonesa, com um rolinho crocante de carne seca com catupiry. Para começar, nós vamos fazer o risoto. O arroz que eu vou utilizar para fazer esse risoto é o arroz arbóreo, que é o arroz próprio de risoto, não é o arroz tipo 1. Então eu vou colocar 2 colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa de cebola. Eu vou cozinhar a cebola até ela ficar transparente. Como a gente já fez no primeiro programa o risoto de aspargos, quem já assistiu, a técnica é a mesma. A única diferença é que nós vamos adicionar abóbora japonesa cozida nesse risoto. Então, depois que a cebola já estiver cozida, eu vou adicionar o alho e em seguida o arroz e depois o vinho branco. No caso, a abóbora que eu vou utilizar hoje é essa abóbora amarela, que é a abóbora japonesa, que é aquela abóbora kabocha, que tem a casca verde bem firme. Eu coloquei ela para cozinhar em água abundante, com um pouquinho de sal, e ela cozinha na textura até que ela fique firme, na mão ao dente. Ela não pode desmanchar totalmente. Se você não gostar de abóbora, pode substituir por brócolis cozido, pode substituir por outro tipo de legume, espinafre, ou a parte verde da abobrinha italiana, rala só a parte verde dela, fica bem saboroso. Então a cebola já está no ponto aqui, já está transparente. Vou colocar 1 colher de café aproximadamente de alho espremido. E depois que esse alho cozinhar sem dourar, a gente vai adicionar o arroz arbóreo. Esse arroz, ele tem muito mais amido do que o arroz tipo 1, que é o arroz tradicional que a gente come todos os dias em casa. Então, à medida que a gente vai mexendo, ele vai liberando esse amido durante o cozimento do alimento e ele vai espessando, dando cremosidade a esse prato. Lembrando que toda vez que a gente vai adicionar um caldo no alimento, esse caldo tem que estar quente, como eu já disse outras vezes também. Eu vou colocar o vinho branco e depois eu vou colocar o caldo de legumes quente. Esse caldo de legumes já está fervendo. O vinho é a gosto. Aqui eu vou usar meia taça de vinho branco, seco. Mas se vocês gostarem que fique com gosto mais forte, pode adicionar maior quantidade. Eu não gosto de usar vinho tinto, mas se vocês forem fazer assim um risoto com radicchio, que é aquele vegetal, aquela verdura roxa, combina, fica interessante. Ou linguiça calabresa também, que é mais forte com vagem ou com ervilha. Aí o vinho tinto, por ele ser bem mais forte que o vinho branco, combina com ingredientes também de gosto mais forte, mais concentrado. Então, à medida que o vinho branco aqui ele vai evaporando, eu vou adicionar caldo de legumes durante o tempo todo. O segredo de um bom risoto é mexer sempre e adicionar líquido o tempo todo. Ele não é igual um arroz tradicional, que a gente come ele seco. Então, a proposta do risoto é servir ele com líquido, sempre molhadinho, assim. A pessoa que for comer tem que sentir que ele tem cremosidade. E essa cremosidade vem da adição do líquido quente e da quantidade de tempo que a gente mexe. Sem ter preguiça, mexendo sempre. A base do risoto está pronta, agora nós vamos colocar a abóbora, que
que é o ingrediente principal do risoto de hoje. Vou colocar 5 colheres de sopa e temperar com cebolinha, salsinha, pimenta do reino e sal. Para finalizar, eu vou utilizar queijo parmesão. Quem não gostar de parmesão, achar o queijo forte, pode utilizar um queijo mais suave. Pode ser mussarela de búfala, pode ser gruyère, até queijo brie fica interessante com abóbora, porque o queijo brie ele é bem suave, bem cremoso, mas é importante colocar um tipo de queijo, porque para dar um pouco de liga, um pouco mais de cremosidade. Como a gente não adiciona no risoto tradicional italiano creme de leite fresco ou creme de leite de latinha, é interessante a gente colocar então aqui um tipo de queijo. Quem quiser colocar no final uma colher de sopa de manteiga para dar brilho, também pode. Em gastronomia a gente utiliza muito isso, essa manteiga no final, para dar um brilho diferente no arroz. Como aqui a proposta nossa era deixar a abóbora cozida al dente, para que na hora que você aí de casa mastigar, você sinta essa textura da abóbora, para não ficar totalmente só o cremoso do risoto. A gente brinca um pouco com a textura do arroz, que está bem macio, a abóbora que está um pouco al dente e mais a crocância do rolinho de carne seca. Mas se você quiser fazer um purê de abóbora para deixar a tonalidade do risoto mais amarela, para ficar bem amarelo, fica super bonito também. Então isso é à vontade. Eu vou experimentar, ver se o tempero já está bom, se precisa ajustar o tempero. E em seguida eu vou ensinar vocês a fazer o rolinho de carne seca. Então já está ótimo. Eu vou desligar aqui. E a gente vai fazer o rolinho.